O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 31, celebramos a 22ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que vamos partilhar é de Lucas capítulo 4, versículos de 38 a 44. Muito bem, minha gente, hoje quero falar com você, a partir do Santo Evangelho, hoje de Lucas, a respeito daquilo que a gente sempre fala sobre teoria e prática, sobre discurso, sobre ritos e praticar aquilo que nós ritualizamos na nossa vida. Ou seja, participo do rito da missa, participo da liturgia de uma missa dominical ou semanal, e continuamos da mesma forma, do mesmo jeito. E no nosso dia a dia nós não abrimos os olhos de acordo com que o Evangelho, por exemplo, ou a Santa Missa, como um todo, ou em partes, enfim, pudesse abrir os nossos olhos, o nosso olhar diante das realidades. E às vezes nós nos fechamos a isso. Então nós caímos naquilo que a gente fala num ritualismo. A gente só ritualiza, a gente num discurso, apenas teoria. Mas depois, quando a gente vai praticar isto, tem uma distância, um distanciamento muito grande em relação a essas duas coisas. Às vezes a gente pratica meio pela metade, né? Se fosse pela metade ainda vai lá, né? Mas às vezes nós não praticamos quase que nada de uma missa, por exemplo, de um retiro, de um encontro, de uma reunião. Não é isso? Se você está numa reunião, por exemplo, e lá decidiu-se certas coisas e você se comprometeu para com uma parte daquilo que vai ser realizado, você precisa realizar, você precisa ir para frente. Talvez você não saiba, talvez você vai ter dificuldades, mas é este o processo. Não tem como a gente fugir disto, né? Estou dizendo isso por quê? Porque hoje Jesus se encontra, né, numa sinagoga e depois ele sai da sinagoga, vai para a casa de Simão e encontra lá a sua sogra com febre alta e Jesus a cura. E depois ela serve. Então veja a dinâmica de Jesus. Ele está na sinagoga. Se ele está na sinagoga, ele está rezando. Ele é rabi, né? Ele é judeu. Ele está lá na sinagoga. Só que ele, lógico, é o Messias. Ele vai trazer o novo. Está trazendo o novo. Mas ele está lá, está rezando. Como ele rezava em outros lugares também, né? E normalmente, quando Jesus acaba de rezar, como foi várias vezes que ele foi no monte, depois disso ele escolheu os discípulos, e hoje ele acaba de rezar e vai para a casa de Simão agir. Então, Jesus tem essa facilidade de fazer como dizia um confrade meu, redentorista, padre, que Deus o tenha, né? Ele já é falecido, o padre Lourenço, ele falava que nós temos que ter essa mistura fina entre aquilo que nós rezamos e aquilo que nós agimos. No fundo, é uma coisa só. Mas pedagogicamente, a gente vê como que Jesus faz. Ele está na sinagoga rezando, imediatamente sai da sinagoga e vai agir, vai curar, vai na casa de Simão. Não importa quem, não importa onde, ele vai ensinar, ele vai falar alguma coisa boa. Sempre assim. Então, como se fosse uma mesa de ping-pong, né? Uma bolinha de ping-pong. Ela bate aqui, mas bate lá, mas bate cá, unindo essas duas pontas, fazendo com que essas pontas sejam uma coisa só. Rezar e agir. O discurso, um retiro e agir na nossa vida e na vida das pessoas, para que assim a gente faça com que o reino de Deus aconteça. E esse abastecimento, às vezes teórico, às vezes num retiro, por exemplo, não pode ficar apenas no abastecimento, né? Nós precisamos, não só nesse abastecimento, nós precisamos nos abastecer com teoria, nós precisamos nos abastecer com a palavra, com a Eucaristia, mas precisamos também agir de acordo com aquilo que a gente reza. Rezar aquilo que nós
vivemos e viver aquilo que nós rezamos. É isso que Jesus fez no dia de hoje neste evangelho e é isto que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Deus abençoe, Deus os guarde, amém do perpétuo socorro, os cubra com o seu manto sagrado. Amém.